Oi, pessoal! Continuando um pouco do tema que comecei já no vídeo anterior, acerca dos pontos entre o social, o individual, etc. E que então comecei a abordar um pouco ali do que seria a política, em termos mais teóricos, né? Segundo aquilo que vem pensando aí como filosofia egóica. Este tema, política egóica, então, que é justamente o nosso título aí, Introdução à Política Egóica. Este conceito de política egóica eu já trabalhei em parte num livro que publiquei chamado Trilogia Filosófica, em que introduzo ali rapidamente o conceito também dentro de um outro contexto, tá? E aqui eu vou então tentar continuar a expor isso. Não é o resultado final ainda da exposição desse conceito, é um conceito que ainda está em andamento, digamos assim, né? Eu ainda não finalizei a exposição disso e tal. Pretendo expor em obras posteriores, mas queria compartilhar com vocês aqui parte disso, justamente porque tem a ver com o tema que eu já tratei anteriormente e também porque acredito que vai ser preciso ele para vídeos aí futuros que eu venha fazer, então esse conceito já tem que estar um pouco mais encaminhado. E também gostaria, né, de saber a opinião de vocês para ver se até que ponto isso vocês acham que tem um fundamento na realidade ou até que ponto é algo, não sei, muito abstrato talvez. Mas é isso, queria saber a opinião de vocês aí também, se isso faz sentido ou se há algum ponto específico aqui que não faz muito sentido. Não é um texto muito completo, tá? Que eu vou ler aqui para vocês acerca disso. Até porque ele não está no formato de texto bem acabado formalmente, digamos assim. São pensamentos que eu pensei mais de modo fragmentar, embora eles estão, de certa forma, unidos. Então, o pensamento em geral ainda não está formalizado, digamos assim, tá? Mas acredito que já é possível se entender parte do conteúdo e é por isso que eu vou dizê-lo aqui para vocês. Então vamos lá, não é muito longo, eu vou ler na verdade apenas expor o início e em outros vídeos futuros, bem como textos, pretendo adentrar aqui nesse conceito de um modo mais profundo e mais completo. Então isso aqui é apenas uma pequena introdução, certo? Então vamos lá. A primeira frase que eu já parto dela, ela foi falada inclusive no vídeo anterior. Eu já vou partir de algo que eu comuniquei antes para então prosseguir. Primeiro ponto. O social enquanto interseção dos interesses, como eu já havia dito no outro vídeo. Tudo é um meio para as necessidades e satisfações egóicas, a apropriação da linguagem, dos bens, das relações, dos meios estéticos, etc. Nesse sentido, mesmo o processo político, no que nele há de social, entre aspas, e por que entre aspas, porque já abordamos isso no vídeo anterior, e conforme vocês puderam ver, eu reinterpretei esse conceito social, certo? Então, relendo. Nesse sentido, mesmo o processo político, no que nele há de social, é tão somente colocar de um modo realista um meio a mais através do qual aquelas necessidades são satisfeitas. Segunda parte. De fato, por trás do véu otimista e ideológico, vemos os indivíduos procurarem através da política seus privilégios, cargos, bens econômicos, influência, poder de mando, fama, etc., bem como a conservação destes. Nesse sentido, cai por terra a própria interpretação atual da política como meio de se frear ou vencer o capitalismo, já que tanto no capitalismo quanto na política os fins são os mesmos, isto é, a ampliação dos meios de poder individuais e, entre eles, dos meios econômicos. A ideia de que a classe ou as minorias serão beneficiadas é evidentemente apenas um pretexto para aquele processo. E assim que determinado poder é acumulado na mão, por exemplo, de certa minoria, vemos automaticamente a briga interna mesma para a expansão de privilégios individuais. Já que, conforme pressupõe minha filosofia, o fim é, de fato, sempre o indivíduo, não interessando o pretexto que os indivíduos usem para supostamente denotarem um fim fora de si mesmos. Por exemplo, um fim coletivo. É assim que um coletivo, entre aspas, tão logo alcança seu ideal,
por exemplo, de passar leis que o façam acreditar que encontraram a igualdade, logo reinicia de modo aberto a guerra de todos contra todos, a mesma da qual inicialmente o próprio coletivo emergiu. Evidentemente, tal guerra pode ser mais ou menos velada. Aqui lembrando que guerra tem esse sentido bélico, né? Mas é um sentido também aprofundado em termos metafóricos. Óbvio, né? Não é uma guerra de simplesmente matar as pessoas, embora isso seja uma expansão da guerra, né? Mas o fato mesmo de você já bater boca com alguém, de você querer o que o outro tem, não sei, já é um início de guerra. Né? Então é guerra nesse sentido expandido, tá? Não é guerra no sentido apenas bélico. Okay? E aí coloca um exemplo. Para tudo isso que eu falei anteriormente, podemos pensar em exemplos reais. Tá? Pensem em grupos que vocês conseguem imaginar ou perceber na sociedade atual que adquiriram de fato privilégios dentro da política, mas assim que eles adquiriram esses privilégios com pretextos coletivos, os próprios indivíduos ali dentro começaram a brigar entre si para alcançar os fins individuais. Vocês podem ver isso tanto em grupos organizados socialmente, como dentro de partidos também, e daí em diante. Então comece a pensar por esse lado também, ou seja, apesar de eu estar pondo de um modo filosófico aqui, ou seja, mais geral, né? Mais abstrato, digamos assim, tudo isso eu quero que vocês sempre pensem por trás disso em questões reais que cada um conhece. Para não ficar também, né, muito abstrato. A escrita aqui é generalista, ou seja, ela tenta ser mais abstrata justamente para conseguir ser uma imagem geral dos fatos particulares, né, sem o que não seria possível nem fazer filosofia, certo? Porque senão teríamos que escrever como um jornalista. Né? Por isso que quem escreve na forma de um jornalista que narra uma notícia não vai estar fazendo filosofia. Pode, na melhor das hipóteses, estar fazendo literatura, né? No sentido de talvez fazer um conto ali que não existe, né? Um conto jornalístico que não exista na realidade, né? Ele não está narrando um fato. Mas não é filosofia, né? Porque na filosofia a gente tem que dar um salto a mais e justamente não descrever os fatos particulares tais como eles são, mas digamos que os princípios que estão por trás daqueles vários fatos, certo? É um pouco como a matemática nesse aspecto, né? A filosofia, que a matemática também vai tratar aí de conceitos que na verdade estão postos em termos numéricos, né? Então vai tratar aí dos números gerais, né? E das variáveis, que pode ser x. Dentro dessa variável x você joga ali elementos da realidade, certo? Mas essa variável mesmo ela serve para vários casos da realidade, ou seja, vários números relativos a coisas reais, certo? Mas independente destas questões ali, desses fatos particulares, aquela fórmula matemática ali ela vai continuar valendo. A mesma coisa a filosofia, ou pelo menos a mesma coisa em parte, certo? Então é por isso que eu estou colocando aqui de um modo mais generalista. E aqui coloco então, aqui sim um exemplo que a gente sabe ser histórico, biográfico no caso, tá? Ó, lembremos, por exemplo, o caso biográfico de Stalin. Por mais que ele seja um caso mais bizarro referente ao tema, na medida em que Stalin, segundo certas fontes, é tido como um psicopata, entre aspas. Ou seja, aqui eu não quero discutir se o Stalin tinha um problema mental ou se não tinha, tá? Mas, enfim, independente disso, continua valendo a mesma coisa, tá? A fim de ilustrarmos a questão. Assim que ele, ou seja, Stalin, convenceu toda a sua cúpula política e acumulou, através desta, seu máximo poder, tornou-se um mandatário a longo prazo e gradualmente da destruição física de grande parte desta mesma cúpula, incluindo membros de sua família. Então, como a gente sabe, né, em termos históricos, aí o Stalin de fato mandou matar muita gente da sua própria cúpula socialista ali, né, desde agentes até militares, policiais, daí em diante, e pessoas de sua família. Né? Tem gente que fala que ele matou inclusive a própria mulher, né, a primeira mulher dele, se eu não me engano, envenenada. Mas enfim. Ou seja, tão logo seus pretextos foram acreditados e seus fins foram alcançados através do bando, né, bando no sentido de coletivo,
ele voltou à guerra de todos contra todos. Aquela mesma da qual o próprio movimento socialista russo, do qual fez parte, inicialmente emergiu. A guerra contra os burgueses era a guerra de todos redirecionada a determinado grupo. O ímpeto bélico individual dirigido segundo o ideal classista. Então, todos esses trechos aqui, pessoal, se vocês se não conseguirem entender assim de primeira, tentem voltar o vídeo, alguma coisa assim, ou podem tentar ler na tela aí também, porque se eu ficar explicando cada detalhezinho aqui, eu acho que vai demorar muito mais, né? Então acho que vai ser interessante aí, se algo não ficou claro, tentem dar uma relida, ou quem quiser eu posso mandar isso aqui também como texto e tal. Vamos lá então, prosseguindo. Então, para quem não entendeu, tá? Só falar rapidamente aqui. Eu dei um exemplo biográfico, histórico, daquilo que eu havia falado anteriormente. Claro, isso aqui é apenas um exemplo que mesmo se tiver fontes assim que falam, não, o Stalin não fez nada disso, também não interessa, tá? É só um exemplo para ilustrar aquilo, porque se vamos supor que tudo isso aqui do Stalin seja mentira, provavelmente houve algum político em algum lugar que fez algo parecido, certo? Então vai valer esse caso individual. Então aqui não estou pondo em a questão de que se isso tudo aí, né, do Stalin ser um psicopata, etc., era real ou não, não é isso que interessa pra gente. Mas apenas isso aqui como uma ilustração daquilo que eu havia falado inicialmente. Certo? Continuando aqui, número 3. Isso só poderia ser evitado, ou seja, por exemplo, essa questão do Stalin e daí em diante, nesse acúmulo de poder. Isso só poderia ser evitado naturalmente não pela destruição da guerra de todos contra todos. Eis aqui um termo usado não só por Hobbes, em si um estatista, como se sabe, né? Mas também por Stirner e outros filósofos mais vinculados ao não-estatismo. Relendo a frase e pulando parênteses. Isso só poderia ser evitado, ou seja, essa questão do Stalin, naturalmente pela destruição da guerra de todos contra todos, mas do equilíbrio desta guerra através da interdependência dos indivíduos, na medida em que possam satisfazer suas necessidades através dos outros. Exatamente o que o comércio faz melhor que a política, sem uma concentração excessiva de poder. E, portanto, sem a crença naqueles pretextos coletivos enganosos. No fundo, a guerra subreptícia entre os indivíduos nunca é findada. Ela apenas pode ser remodelada de formas mais pacíficas, entre aspas, e é a isto mesmo que chamamos de meios civilizatórios. Tal guerra, entre aspas, é facilmente percebida no menor conflito virtual, por exemplo, como quando uma simples crítica pode ser recebida com ameaça de morte. Isso a gente vê muito na internet hoje, certo? Então, para a gente ver que, na verdade, existe uma linha tênue entre os indivíduos. Então, é por isso que esse conceito de guerra de todos contra todos, ele, por mais que ele venha ali da filosofia hobbesiana, né, de um modo que os próprios libertários muitas vezes não querem considerar esse conceito, né, não querem levar esse conceito à frente porque o Hobbes era um estatista. Né? Então ele se usa dessa questão da guerra de todos contra todos para impor aí, então, a necessidade de um Estado que vai regular tudo, já que se não tiver o Estado, todos vão lutar contra todos, digamos assim, e vai haver o caos sempre. Né? Mas, na verdade, o que é desconsiderado aí é o seguinte, são os... Por que o Hobbes, entre aspas, está errado de fato, segundo os libertários, e com isso eu concordo, de que só o Estado pode regular tudo isso. Por que ele está errado? Porque, na verdade, a gente sabe que o Estado, ele muitas vezes assevera essas guerras entre os indivíduos. Ao, por exemplo, dentro da democracia como exemplo, colocar grupos de interesse contra os outros. A democracia faz muito isso, certo? Ou seja, então, um grupo de pessoas se junta e luta a favor dos seus privilégios, certo? Ou seja, de seus cargos ou dos seus de leis que favoreçam só aquele grupo de pessoas, ou só aquele gênero, ou só, enfim, certo? Uma vez que isso é feito, todo o resto vai querer ir contra aquilo, obviamente. Então você a democracia, né, através do Estado e tal, acaba asseverando a guerra das pessoas umas contra as outras. Então é por isso que o Hobbes está errado. Ou seja, no sentido de que o Estado, para ele, necessariamente seria aquele que aplacaria esta guerra de todos contra todos, o que é mentira. Né? Porque muitas vezes o Estado está asseverando os conflitos, muitas vezes o Estado está gerando a própria desagregação social.
com políticas, né, sejam com as políticas populistas que precisam da expropriação econômica para existirem, certo? Seja por políticas muitas vezes antipopulistas, no sentido de que existem, de fazerem medidas que nada tem a ver com o interesse geral, entre aspas, da população. É o que também os estados fazem. Então, por aí a gente vê que não necessariamente o estado vai estar preocupado em desfazer essa guerra de todos contra todos. Então, nesse sentido, sim, o Hobbes está errado. Agora, em qual sentido que eu acho que os libertários não estão errados em desconsiderar o conceito de guerra de todos contra todos? Não no sentido hobbesiano, mas no sentido de que sim, as pessoas elas têm um impulso, né, de uma certa guerra, entre aspas, como eu já disse anteriormente, no sentido metafórico, né, de se imporem umas contra as outras. E é exatamente por isso que tem o fenômeno do poder. Certo? Se não existisse essa guerra de todos contra todos, nem tem como a gente pensar o fenômeno do próprio poder em si. E não só o poder no sentido político, né, mas o poder como as coisas como meios de poder, digamos assim, certo? Ou seja, meios de conservação individual, de expansão individual, né? Meios de, enfim, né? Meios cratológicos, certo? Que são meios, a cratologia é a ciência do poder, certo? Então, nessa medida que existe essa guerra de todos contra todos, mas não aquela guerra do Hobbes de que as pessoas simplesmente vão sair matando todo mundo, né? Mas uma guerra muito mais sutil, digamos assim. E sim, que no final, né, se essa guerra se expandir muito, pode gerar sim a guerra no sentido bélico ou físico, né, com agressão, morte, etc. Que é o que existe mesmo. Então, no Brasil não morrem 60 mil pessoas assassinadas por ano, no mínimo, cada ano aí. Né? Isso é um sinal de que essa guerra ela pode ser levada, e de fato é, até as últimas consequências. Ou seja, como se a gente já vivesse uma espécie de guerra civil. Né? Mas também existem povos muito pacíficos, ou países que não têm esse número de mortes do Brasil. Mas significa que esta guerra de todos contra todos, digamos assim, ela está aplacada? Não. Significa que ela está equilibrada. Entendem a diferença? Então eu considero este conceito neste sentido aí. Essa é a minha interpretação desse conceito, tá? Então não jogo esse conceito do hobbesiano, que como eu disse ali acima no parágrafo, ele também é stineriano, porque o Stirner reinterpreta esse conceito mais perto do que eu estou pensando agora, do que o do próprio Hobbes. Ele não interpreta no sentido hobbesiano. Então o que os libertários às vezes não trazem à tona em suas discussões é o fato de que esse conceito ele pode ser pensado de outras formas que não no sentido hobbesiano. Tá? Então eu próprio penso mais nesse sentido que eu estou falando para vocês, que existe assim, uma tensão entre os indivíduos. Essa guerra seria essa tensão. Né? E essa tensão ela pode ser facilmente vista, por exemplo, na internet, né? Onde as pessoas ali simplesmente dizem uma palavrinha com a outra e já vem agressões, né, em cima de agressão. Na internet mesmo, esses conflitos estão muito claros, né, onde as pessoas xingam umas às outras de um modo desenfreado. Então, ou seja, essa guerra consegue ser vista de uma forma muito mais escancarada, digamos assim. Com isso, nem estou dizendo que sou a favor de outra coisa, né? Eu sou a favor de uma liberdade de expressão. Então, as pessoas, se quiserem xingar umas às outras, que façam, né? Não, o que eu posso fazer? Eu não faço isso assim. Mas quem quiser ficar usando a internet para isso, que faça. Agora, isto, né, só favorece esse ponto de vista que eu estou expondo. É o fato mesmo das pessoas fazerem isso já diz que estamos mais perto da realidade considerando uma guerra de todos contra todos do que não. Né? Então, e parte do que estou dizendo nesse texto é o seguinte, que esta guerra de todos contra todos, então, ela em seu meio, né, os indivíduos sim, eles podem juntar-se para acumular poder em conjunto e gerar pretextos para ações em conjunto. E daí que nascem os partidos, os coletivos e daí em diante. Certo? Então os indivíduos unem entre si em forma de associação para então buscarem seus próprios interesses a partir do grupo também, ou seja, junto com o grupo, digamos assim, né? Em sinergia, digamos assim. Mas isso não exclui esta guerra. Por quê? Porque ela, se ela no início ela existe
né, e por causa dela mesma, que os indivíduos, vendo-se fracos, eles se juntam, né? Porque eles veem assim, eu estou no meio de uma guerra. Claro que de modo inconsciente, né? Estou no meio de uma guerra. Então, se eu me juntar com determinados grupos ou pessoas, eu vou ter um pouco mais de força. Porque eles se juntam. Então, há uma tendência a se juntar também. Né? Não quer dizer que é algo determinado, mas existe uma tendência das pessoas se juntarem em grupos, ou a própria família também já é um primeiro grupo, certo? Porque sozinhas elas não têm o poder que elas gostariam, ou que não é um poder que elas não vão ter o poder que satisfaz seus interesses. Então, elas se juntam. Então, só que esse juntar-se é precedido por essa própria guerra. E uma vez que esse juntar-se ele atinge os seus objetivos, né, que são na verdade pretextos, às vezes grupais, coletivos, altruístas, etc. Na verdade, esses pretextos se mostram falsos e volta a guerra de todos contra todos. Por quê? Porque aí, como esses interesses já estão satisfeitos, esses indivíduos eles não precisam mais dos outros para obter esse poder. Ou eles querem usar esses outros para continuar na escala do poder. Que é o caso do Stalin ali. Então, uma vez que ele conseguiu aquilo, ele vai lá e forja coisas contra a própria cúpula que o levou ao poder. Mas isso não é só o Stalin, a gente vê o tempo inteiro na política. Desde a democrática até nos países mais fechados, né? Uh, então, acredito que isso aí esteja em consonância com a realidade, não esteja falando nada, né, completamente absurdo. Prosseguindo então, vou continuar daqui e vou até o final. No fundo, a guerra subreptícia entre os indivíduos nunca é findada, ela apenas pode ser remodelada de formas mais pacíficas e é isso mesmo chamando meios civilizatórios. Tal guerra é facilmente percebida no menor conflito virtual, por exemplo, como quando uma simples crítica pode ser recebida com ameaça de morte. Até que eu já tinha lido, vou continuar então daqui. Entre as crianças, aliás, nas quais o processo civilizatório de Doma ainda não foram aplicados, bem como outros processos, vemos os conflitos estabelecerem de forma ainda mais rápida e clara. Então, aqui trago o exemplo, né, das crianças, que é bem interessante, justamente para a gente ver que esse instinto aí de mais bélico, né, e essa guerra velada, digamos assim, ela está desde quando a gente é pequeno. Porque, de fato, crianças, né, elas, embora tenham amizades, tenham, né, todas as relações, essa questão dos conflitos entre elas, como elas não sofreram ainda esses processos civilizatórios, entre aspas, de Doma, etc. Doma é uma coisa que eu já abordei em outros vídeos também, quem quiser ver aí, uns 2, 3 vídeos atrás. Como elas não tiveram tempo ainda de serem afetadas por essas coisas, os conflitos entre elas mesmas muitas vezes é muito grande e tem que chegar outra pessoa para separar. Certo? Um adulto, no caso, né? Para a gente ver como que muitas vezes é instintivo isso aí. Só um adendo a isso, tá? E aí muitas pessoas poderiam pensar assim, tá, mas e mesmo as coisas da vida que não tem nada a ver com uma guerra, digamos assim, né? Como que a gente poderia falar que a gente está numa guerra de todos contra todos, sendo que há tantas coisas pacíficas, entre aspas, dentro da vida, né? Ou tantos momentos bons com as pessoas. Claro que há, né? Claro que há muitos momentos bons. Né? Eu mesmo posso reclamar, a maioria dos meus momentos com as pessoas foram bons. Né? Eu não sou uma pessoa que possa sequer reclamar disso. A maioria dos meus momentos, seja com família, seja com amigos, ou com professores, com todo mundo que eu convivia, a maioria dos meus momentos foram todos bons. Não tem nada a reclamar disso. Agora, então, será que é uma dissonância cognitiva eu pensar que eu também não estou dentro dessa guerra? Que essa é a questão que a gente tem que sempre se colocar diante dos conceitos, certo? Será que a gente está falando conceitos que, na verdade, eu estou falando uma coisa, mas não tem nada a ver com a realidade? Certo? Porque poderia ser um conceito assim, a guerra de todos contra todos, mas eu só tenho relações pacíficas, então eu estou falando uma coisa que eu não vivo. Logo, não vale nada, né? O que eu estou falando. Mas não, como eu interpreto isso? Mesmo as relações pacíficas, que podem ser a maioria dentro de uma sociedade saudável, digamos assim,
e de pessoas saudáveis também psicologicamente, pois vemos de fato que dependendo por exemplo, questões de transtornos de personalidades, por exemplo, podem fazer as pessoas ficarem muito mais conflitivas com as outras, principalmente em relações íntimas, certo? Então, nesse sentido, esta pessoa assevera esta guerra, né, de um modo psicológico acelerado, digamos assim. E as relações pacíficas, como explicar isso, certo? É simples, na verdade. Por que existem essas relações? Porque por interesse, certo? Então, os indivíduos, na medida em que eles crescem e vão, digamos que, aprendendo os limites, né, e vendo que eles só vão obter determinado prazer ou só vão obter das pessoas determinadas coisas, né? E determinadas coisas não quer dizer nem bens econômicos, tá? Não estou falando aqui no sentido nem econômico. Eu só vou obter um bem de uma pessoa econômica se eu importar dessa forma, né? Nem nesse sentido mais maquiavélico, né? Ou comercial, sei lá como se queira chamar isso. Mas num sentido muito mais de muito mais simples, na verdade. Por quê? Assim, imaginem só. Se eu olhar, vou falar de uma coisa sutil. Um simples olhar. Se eu olhar sempre para as pessoas de um modo muito. Um olhar que denote uma expressão agressiva, por exemplo, né? Se eu ficar sempre olhando para as pessoas de forma agressiva, aquilo vai ter uma reação. Certo? Então eu estou trocando com as pessoas uma determinada coisa que vai ter uma reação sobre mim. Que elas mesmas vão ficar me olhando de jeito estranho e vão, então, talvez se afastar de mim e daí em diante. Então pensem numa coisa muito simples como essa, um simples olhar. Nem precisa a gente pensar em bens materiais, em trocas de poder, de política, não. Coisa simples. Uma simples troca de olhar. Mas imagine então que você cresceu a sua vida inteira aprendendo de modo inconsciente, digamos assim, porque não são coisas que você pensa nelas, né? São simplesmente coisas que o próprio corpo ele vai, sem que você se dê conta, se ajustando, digamos assim. Né? Pense então nessa questão da visão, né, de como você olha as pessoas. Então, isso aí vai se ajustando de um modo que você faz com que o seu próprio tipo de visão ele se acomode a determinadas situações de modo que você receba das pessoas o que você quer delas, de acordo com o seu olhar para elas. Ou seja, até mesmo o seu tipo de olhar está ele foi, na verdade, se ajustando, né? Ele foi se desenvolvendo de modo a acomodar os seus interesses, né? E, por conseguinte, pensando cada um como indivíduo ali, você e as pessoas que você conviveu, elas também são indivíduos, então elas, nesse ajuste de interesses próprios, ou seja, na interseção dos interesses, para falar aquele conceito que eu tinha colocado no vídeo anterior, elas nessa interseção de interesses vão ajustando seus padrões. Entre eles, por exemplo, o padrão com o qual você olha para as pessoas. Então as pessoas não ficam se olhando o tempo inteiro de um modo ruim, certo? Mas isso não tira o fato de que haja uma guerra subreptícia entre elas. Por quê? Porque quem disse que o próprio fato de se querer passar-se por melhor, por exemplo, com um olhar mais pacífico, etc., já não seja um meio de poder sobre as outras pessoas. Certo? Por exemplo, quando a criança chora, quando ela faz expressões faciais bonitinhas, o cachorro a mesma coisa, o gato, né? Eles estão eles estão criando com aquilo ali, seja de modo através de meios genéticos, seja aprendidos, não interessa aqui, são apenas exemplos. Eles estão, na verdade, são meios de poder sobre as outras pessoas. Então, o filho tem o poder sobre o pai em função apenas, às vezes, dos seus traços faciais, apenas o seu olhar. Então, quanto de poder não tem num olhar? Já pararam para pensar nisso? Quanto um olhar não tem poder?
certo? As próprias pessoas, muitas vezes em relacionamentos, né, elas se conhecem porque elas se olharam de determinada forma. Então, o próprio olhar ele já denota que você quer, digamos que o poder sexual, entre aspas, sobre o outro, né, digamos assim. Certo? E como a gente já explorou, inclusive em vídeos passados, o amor ele está muito próximo também de uma guerra, né, um relacionamento. Não vou explicar isso aqui, quem quiser veja os outros vídeos aí sobre amor. Mas, como a gente sabe, as relações elas são muito... Há uma linha tênue em todas as relações. De modo que uma vez que, de fato, né, essa linha passada, a gente já vê um desequilíbrio e começa uma briga entre os casais. Certo? Ou seja, existe uma tensão contínua. Né? Você se dá bem com uma pessoa quer dizer que não quer dizer que vocês não tenham nenhuma tensão, ou seja, que não existe uma guerra ali subreptícia, mas simplesmente que vocês se acostumaram aos limites uma das outras e conseguem manter, digamos que assim, essa tensão de um modo constante de modo, né, a não ultrapassar essas linhas, esses limites. Mas uma vez que eles passam, realmente os casais começam a se desentender. E eles não se desentendem muito, digamos assim, né? Quanto a maioria dos casais podemos ver que eles se desentendem bastante. Né? Embora não seja algo saudável, obviamente, não é o aconselhável. Mas, claro, isso bastante é relativo. Né? Pode ser uma vez na semana, pode ser uma vez a cada 2 semanas, ou tem casais que é todo dia, e claro que já são casos mais tensos. Né? Mas enfim, então, se essa guerra existe até entre as pessoas que se amam, agora imagine entre o resto. Entende que não tem por que a gente não pensar isso de um modo geral? Né? Então, é por isso que mesmo quando a gente tem relações boas com as pessoas, também isso não tira o fato de existir ali uma tensão interna, certo? Mesmo porque as pessoas estão ajudando as outras, por exemplo, ou dando algo bom para as outras, né? Por interesse próprio. Então, essas horas boas da vida, de amizades, etc, etc, é justamente as horas em que essas tensões também se equilibram. Mas não é porque as intenções evaporaram, ou as tensões evaporaram. Certo? Não sei se consegui me fazer inteligível aqui, né? Porque é um assunto profundo, mas tentem observar a realidade um pouco segundo esse viés que vocês vão começar talvez a compreender isso dessa forma também. Né? É claro que isso não tem que ser levado à frente no sentido, então é guerra de todos contra todos, então eu vou sair, né? Não, não é uma coisa assim. Certo? É simplesmente uma tensão que está pressuposta, né, entre os seres, né, e ela pode ser mais ou menos aplacada. Obviamente, o ideal é que, né, não se desequilibre isso aí, certo? Mas que de fato existe, né, sugiro que vocês tentem então ver, tentar ver e julgarem por si próprios, certo? E aí eu coloco aqui na verdade, apenas uma digressão sobre algo estético, tá? Que eu julguei interessante aqui. Para não perder esse pensamento, eu resolvi fazer uma digressão, que é o seguinte, olha, ademais, a fim de aproveitar a presente temática para fazer uma digressão estética, a beleza da vida não está em uma pacificação falsa ou um estado idílico de suposta paz eterna, mas precisamente no fato de encontrarmos belezas mesmo em meio ao permanente conflito. Aqui se encontra o fundamento trágico da beleza, o qual remonta aos gregos e que, de outro modo, não poderia ser encontrado. Então, esse fundamento trágico, tá, pessoal? A questão da tragédia e tal, tem outros filósofos que trabalham, né? O Nietzsche, por exemplo, aprofunda essa questão do trágico. Mas aqui eu uno esses temas, né, para tentar aprofundar um pouquinho aí nessa questão de que por que um fundamento trágico do belo também é possível. Ou seja, uma das condições de possibilidade do entendimento desse fundamento trágico é justamente encararmos o mundo por esse viés. Né? Ou seja, que a beleza da vida não está numa paz falsa, né? Mas na afirmação desse conflito permanente. Porque se a gente para pensar mesmo,
é possível enxergar no seguinte, olha, como que existe esse espanto que gera a beleza? Muitas vezes porque é, né, o mundo é tão vário, as pessoas são tão diferentes, os interesses são muitas vezes contrários, as coisas são muitas vezes caóticas, né? E como tudo isso, mesmo sendo o que é, a gente consegue ter aquele momento de julgar as coisas de um modo belo, né? De um modo estético mais profundo, né? Como que a gente tem aquele sentimento do sublime, de outras coisas, mesmo em meio a tudo isso, certo? Então eu digo que não é quando a gente falseia essas coisas atrás de uma paz que não existe, mas pelo contrário, quando a gente afirma essas coisas e nota, bom, mesmo essa realidade tal como ela consegue trazer algo profundo, certo? Enfim, mas seria um tema também para ser aprofundado em outros artigos aí sobre estética. E o último parágrafo por hoje é o seguinte, ó, que é o quarto ponto aqui. Com efeito, a diferença maior aí, ou seja, entre política e capitalismo, que era um assunto que eu estava falando lá no parágrafo anterior, estaria não no grau de ambição ou de capacidade acumulativa, já que também o Estado pode acumular em si todas as posses e de fato é parcialmente o que faz, e sim nos meios fundamentais. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para você entender por que há essa continuação aqui. Ela nasce deste trecho aqui, olha. Hum, ah, dialoga com essa parte aqui, ó. Nesse sentido, cai por terra a própria interpretação atual da política como meio de se frear ou vencer o capitalismo, já que tanto no capitalismo quanto na política os fins são os mesmos, é a ampliação dos meios de poder individuais e entre eles dos meios econômicos. Então, a partir disso eu venho e complemento aqui. Com efeito, a diferença maior estaria não no grau de ambição ou capacidade acumulativa, e sim nos meios fundamentais. Quais meios são esses? O seguinte, ó, para se acumular bens através do mercado, em si o meio tido enquanto capitalista, né? Ou seja, o mercado seria o meio aí do capitalismo, é preciso conseguir trocas voluntárias e vendas de meios e serviços, enquanto através da política é necessária a expropriação e imposição da força, imposto compulsório com risco de cadeia ou morte. Visto segundo tais perspectivas, todo o otimismo, entre aspas, político, seja o democrático, liberal ou socialista, cai naturalmente por terra, donde necessariamente é preciso uma reinterpretação do fenômeno político sobre bases realistas, não otimistas e, em uma palavra, egóicas. Então, daqui que eu vou tirar o conceito de política egóica, que é ali do nosso título, certo? Introdução à política egóica. E aí, em próximos vídeos, vou partir desta última parte aqui para continuar. Ou seja, digamos que deste ponto de vista e dessa perspectiva, então, a questão da política como o meio, né? Como eu disse aqui, enquanto seja você democrata, liberal, socialista, né? A perspectiva otimista política ela cai naturalmente por terra. Então a gente precisa de uma outra coisa, certo? E aí, completa no fim, onde necessariamente é preciso a reinterpretação do fenômeno político sobre bases realistas, não otimistas e, em uma palavra, egóicas. Aí alguém poderia falar, tá, mas então a gente não precisa da política, a gente pode só pensar na economia, né, como querem, por exemplo, os anarcapitalistas. Né? Então, a gente simplesmente exclui a política de tudo uh, e vamos ser apenas pró-mercado. Só que o problema é o seguinte, que isso aí uh, não exclui a política existente, tal como ela existe, entende? Então, o que eu estou querendo fazer aqui é o seguinte: política egóica, no sentido de interpretar a política pelo viés egóico. O que é diferente de simplesmente excluir a política do campo teórico e colocar só a economia, ou a economia de mercado, ou anarcapitalismo, etc. Por quê? Porque fazer isso em um plano teórico não muda a realidade que existe, onde há os agentes políticos, há o Estado, etc. Né? Isso não exclui o fato de que um dia
não se possa chegar a um mercado mais livre e daí em diante. Não é isso. É apenas querer interpretar, então, os fenômenos políticos por um outro viés que não esse viés que parte da democracia, do liberalismo, do socialismo, como que tem a política como um tipo um pouco otimista, digamos assim, como responsável pelo progresso e daí em diante. Então, este viés de uma política egóica seria justamente para reinterpretar esses fenômenos políticos segundo um viés egóico, ou seja, que parte do indivíduo, né, dos interesses, das interseções de interesses e daí em diante. Tá? Então, esse é o meu objetivo quando eu trato disso. Então, acredito que tenha aí pelo menos falado um pouquinho, conseguido introduzir um pouco sobre isso, né, sobre o conceito de política egóica, mas aprofundarei posteriormente este conceito. Quem quiser deixar comentários aí ou dicas, não, questões, né, sobre isso aí que eu possa depois aprofundar, ou talvez algum ponto que eu tenha perdido, assim, que vocês julgam interessante de aprofundar algum conceito aqui. Acho que vai ser interessante, até porque como é um conceito que eu estou recorrentemente pensando, né, ainda não está completamente pronto, né, não estou vindo aqui com algo pronto impondo a vocês, mas quero apenas compartilhar isso aqui, até porque não tenho outros meios para ficar compartilhando essas coisas enquanto eu as produzo, digamos assim. Então é isso. Quem quiser deixar comentários ou críticas, será bem-vindo. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.